Pessoal, hoje eu vou contar para vocês aqui sobre o caso de Dália Negra. Você já ouviu falar? Muitos canais no YouTube já contou sobre o caso dessa moça, que era uma aspirante a atriz em Hollywood. Ela tinha tudo para fazer sucesso e ela foi morta de uma maneira muito cruel. E até hoje ninguém sabe quem fez essa barbaridade, quem cometeu esse assassinato tão terrível. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a coisa mais estranha desse assassinato, a pessoa que matou ela cortou a boca dela até a orelha, fez um corte na boca dela até a orelha, pessoal. Ficou parecendo o Coringa, uma coisa bem terrível mesmo, sabe? Uma trama que nem um filme de terror conseguiria retratar de uma forma tão cruel. E aconteceu em Hollywood. E esse caso está aqui na minha série, porque esse é mais um dos casos estranhos que aconteceu com atores e atrizes de Hollywood. Você vai conhecer a história de Elizabeth Short, uma aspirante atriz que tinha tudo para ser uma grande atriz, uma jovem de 22 anos que tinha tudo para ser uma nova Marilyn Monroe. Elizabeth Short. So where are you from? Boston. How long have you lived here? Ela era muito bonita, What's pessoal. your accent? Ninguém sabe, dizem que foi um cara, ela já estava andando com um monte de figurão, com gente poderosa de Hollywood. E aconteceu isso com ela. Acompanhe o vídeo, vocês vão ver que história terrível. Claro que muitas imagens eu não posso mostrar. Muitas imagens aí tava tão feio, pessoal, que a pessoa que encontrou pensou que era um boneco. Pensou que era um boneco desmontado, né? Mas não, era uma pessoa cortada ao meio. A crueldade desse assassinato é que chamou a atenção. Por quê? Por que alguém faria uma coisa dessa? E quem foi o assassino? Que nunca foi encontrado. Acompanhe o vídeo. Um assassinato na década de 40 chamou a atenção do mundo todo e até hoje é um dos casos que mais espanta todas as pessoas que tomam conhecimento do mesmo. Um caso obscuro de uma mulher brutalmente assassinada, e o que espantou todos foi a brutalidade com que o corpo da jovem fora violentado e dilacerado e a falta de pista do criminoso. Muitas pessoas vieram dizer que era o assassino que conhecia, mas ninguém foi detido. E agora eu descobri um fato, que esse caso ele está relacionado com o mais recente caso de Elisa Lam. Mas você vai me perguntar por quê? Por que esse caso está relacionado? Um caso tão antigo está relacionado com Elisa Lam? Calma. Acompanhe o vídeo. Ele vai te prender do início ao fim. 15 de janeiro de 1947. Os restos mutilados de Elizabeth Short, uma jovem de 22 anos de idade, são encontrados em Los Angeles. Seu assassinato continua até hoje sem solução. As imagens são mais terríveis do que qualquer filme de terror. O corpo foi mutilado, cortado pela metade na altura da cintura e o sangue foi drenado. O caso ficou conhecido como Dália Negra e tornou-se a história de assassinato mais bizarra em uma cidade repleta de assassinatos bizarros. Ao passar dos anos, várias pessoas confessaram ter sido o assassino, mas a maioria dos quais foram descartadas pelos detetives quase imediatamente. Elizabeth Short era uma aspirante a estrela de cinema. Tinha uma predileção por militares, de acordo com o livro de James Ellroy, baseado em seu assassinato. Esse caso não solucionado tem sido até hoje uma fonte de especulações, levando a muitos suspeitos. Já foi tema de vários livros e adaptações para o cinema e documentários. O assassinato é um dos mais antigos casos sem solução na história de Los Angeles. Na manhã de 15 de janeiro de 1947, o corpo nu de Elizabeth Short foi encontrado cortado ao meio. Estava em um lote vago no lado oeste de South Norton Avenue. Foi encontrado por uma residente local cerca de 10 horas da manhã, quando ela estava passeando com sua filha de 3 anos de idade. Primeiro, ela pensou que era um manequim de loja jogado fora. Quando ela chegou perto, percebeu que era um cadáver. Então, ela correu para uma casa vizinha e telefonou para a polícia. O corpo tinha sido severamente mutilado.
foi completamente separado ao nível da cintura e todo o sangue foi drenado. O rosto de Elizabeth tinha sido cortado a partir dos cantos de sua boca até os ouvidos, criando um efeito chamado o sorriso de Glasgow. Elizabeth também tinha vários cortes em sua coxa e peito, onde porções inteiras de carne haviam sido tiradas. O cadáver tinha sido posicionado com as mãos sobre a cabeça, os cotovelos dobrados em ângulo reto e as pernas abertas. Nas proximidades, os detetives encontraram um saco de cimento que continha gotículas de sangue. Uma autópsia declarou que Elizabeth tinha 1,65 metros de altura e pesava 52 quilos, e tinha olhos claros azuis, cabelos castanhos. Havia marcas de ligadura em seus tornozelos, pulsos e pescoço. A causa da morte foi determinada a ser uma hemorragia das lacerações de seu rosto e o choque devido aos golpes na cabeça e no rosto. Após a identificação, repórteres do jornal Los Angeles Examiner entraram em contato com a mãe de Elizabeth, Phoebe Shore, e ela disse que sua filha tinha ganho um concurso de beleza. Elizabeth Shore, a Dália Negra, era uma aventureira que sonhava em ser uma estrela de Hollywood. Ao longo dos anos, mais de 60 homens e mulheres vieram a confessar o homicídio. O sargento John P. St. John, um detetive que trabalhou no caso até sua aposentadoria, declarou: "É incrível como muitas pessoas aparecem dizendo ser um parente do assassino." Recentemente, um detetive aposentado chamado Steve Rodel descobriu um suspeito que acredita-se inquestionavelmente ser o assassino: seu próprio pai, o médico falecido George Rodel. As amostras de solo tiradas em 2012 da propriedade em Hollywood do médico deram positivo para os marcadores químicos de decomposição humana, ou seja, outros corpos podem ter sido enterrados lá. A suspeita foi levantada quando ele encontrou fotos de uma mulher que ele acreditava ser a Dália Negra entre os pertences de seu pai. Além disso, ele diz que a precisão cirúrgica com a qual ela foi cortada ao meio e estripada sugere um assassino com formação médica, como George Rodel, que morreu em 1999. Mas apesar de tudo, não se pode dizer que foi ele o assassino. De acordo com o relatório da CBS News, que foi ao ar em 2004, George Rodel foi apenas um entre 22 suspeitos viáveis no assassinato da Dália Negra, 7 dos quais eram médicos. Agora você me pergunta, o que afinal esse caso tem a ver com a morte de Elisa Lam? Bem, as pistas nos levam ao Cecil Hotel. Acredita-se que esse hotel é amaldiçoado, pois muitas histórias bizarras aconteceram ali. Este mesmo hotel foi supostamente o lar de vários assassinos em série. Dizem que Elizabeth Shore, a Dália Negra, foi vista pela última vez no Cecil Hotel antes de seu assassinato em 1947. Será que uma nuvem negra paira sobre esse hotel? Esse hotel é tão bizarro, tem tantas histórias, que até foi tema da 5ª temporada de American Horror Story. E você? O que acha disso tudo? Comente, opine. Essa foi a triste história de Elizabeth Shore, uma aspirante atriz em Hollywood. Ela tinha tudo para brilhar nas telas do cinema. Assim como outras histórias que eu contaria aqui. Você não tem ideia de tanta história terrível que eu tenho para contar aqui para vocês sobre os bastidores de Hollywood. Atores que morreram de forma inesperada, assassinatos sem explicação, pessoas esquartejadas. Hollywood. Você quer ser um grande ator de cinema?